Oi, Dê, tudo bem? Saudades também. E aí, como estão as coisas? Vamos hoje falar sobre o reflexo da MP936 no âmbito familiar. Vai ser bem interessante. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem e já já eu chamo a minha convidada de hoje, que é a doutora Flávia, especialista em jeito do trabalho. Zé Maria, seja bem-vindo. Bolívia, meu amigão. Isso, fica assim, vai ser bem legal, muito interessante a live de hoje. Um dos assuntos super discutidos, muitos clientes me procuram com dúvidas a respeito, por isso eu planejei a live de hoje, pra gente falar um pouquinho de uma forma super informal sobre o assunto, que eu tenho certeza que será de grande valia para todo mundo. Ó, a doutora Flávia, ela já entrou aqui, eu vou baixar minha música pra gente poder conversar melhor. E como vocês estão aí nesse cenário que a gente se encontra, né? Dólar a 5,86, quarentena, todo mundo falando de lockdown, as ações caindo, o índice de mortes aí já está aproximadamente em 15 mil. Estamos já falando sobre 12 milhões de desempregados até outubro. Complicado, né, pessoal? Por isso que de uma forma cautelar e jurídica, a gente está tentando passar aqui alguns meios para todo mundo, para que a gente, de uma forma consensual, consiga encontrar uma forma que fique melhor para todo mundo, né? Para ambas as partes, para que ninguém saia prejudicado, né? Eu vou chamar aqui a minha convidada de hoje, que é a doutora Flávia, para que ela também transmita um pouquinho do conhecimento dela para vocês. Vamos ver. Aguardando a doutora Flávia. Enquanto isso, todo mundo me ouve bem? O vídeo, o áudio tá legal aí para vocês? Ah, legal. Deixa eu chamá-la novamente. Eu acho que a conexão Flávia adicionado. Enquanto isso, como vocês estão nessa quarentena? Todo mundo se cuidando, se protegendo? Todo mundo bem? Isolados, né? Ah, doutora aí. Oi, doutora Boa Flávia, seja tarde. bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo Todo mundo bem. em casa? Todo mundo isolado, né? Agora, o Instagram, essas videoconferência, videoaula, é o nosso único meio aqui de comunicação, né? Útil e seguro. Exatamente. Doutora, antes de adentrarmos aqui no assunto, né, de grande valia hoje, a doutora quer se explicar o que faz, quer se autoqualificar aqui para as pessoas entenderem o que você faz um pouquinho, como é sua rotina, sua especialidade, se apresentar para que todos a conheçam também, né? Eu sou advogada especialista em jeito do trabalho e gostaria que você se apresentasse também um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Sim, eu sou Flávia, advogo desde 2002 em Mato Grosso e já andei por diversas áreas, mas o direito de família, ele me escolheu, vamos assim dizer. Né? É uma coisa que vira e mexe acontecia até o momento que eu falei, não, é isso aí. E apesar de ser algo que vai além da técnica, né? É um direito que você precisa de muito mais que a técnica. E não tem horário, não tem hora. As coisas podem surgir de manhã, de madrugada, final de semana, mas ainda assim é um direito apaixonante e que muda vidas mesmo. Legal. E doutora, você com essa expertise toda aqui em direito de família e sucessões,
queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre agora esses reflexos, né, que a medida provisória que foi sancionada pelo presidente da República, a tão falada MP 936, que veio com a proposta de tentar minimizar um pouco essas questões trabalhistas, né? E para que desse um viés para o empresário, para o empregador, que encontrasse ali um meio, uma forma de fazer um acordo individual com o funcionário, e aí propondo ali redução de jornada, suspensão de contrato. Consequentemente, isso impacta em várias de outras áreas, principalmente em direito de família, né? Como tem ficado isso com seus clientes, com a procura de dúvidas que as pessoas têm, normalmente, até para mim, que sou especialista em direito do trabalho, que chegam até mim dizendo, ai, doutora, meu contrato foi suspenso, meu contrato de trabalho foi reduzido, eu não pago mais pensão. Como que funciona? Nesse sentido, assim, do contrato de trabalho reduzido, como funciona a questão do pagamento da pensão alimentícia? A pessoa, o genitor responsável por esse pagamento, ele se exaure dessa responsabilidade? Não, na verdade, tudo aconteceu de forma muito surpreendente, né? Apesar de que desde fevereiro vinha dando mostras de que essa crise chegaria até nós, né? A gente acabou de que foi pego de uma forma como ninguém aguardava, a ponto de ter que ser editada essa MP, que a gente está conversando aqui, que reduziu a jornada, deu várias possibilidades para auxiliar o empregador, né? Só que nisso veio também a questão de redução salarial. E aí é onde você coloca redução salarial, redução de pensão. É a mesma coisa? Não. Muita gente acha que porque teve o salário reduzido de 50%, 60%, às vezes até 30%, né, eu não tenho mais a obrigação, de forma nenhuma. Toda forma de redução, pedido de redução ou de exoneração de pensão, ele tem que passar pelo judiciário. Não há meios de que o empregador faça isso por um pedido do funcionário. Entende? Uhum. Foi Porque clara? sim, foi, porque na verdade a redução de salário ele vem com consequente a redução de jornada, né? O que é discutido. Isso. Eu não vou trabalhar mais como eu trabalhava antes, não vou receber como eu recebia antes. Na verdade, a Isso. redução de salário é uma consequência. E esse contrato individual feito com o empregado, ele não é automático com o judiciário. Porque a Isso, relação, exatamente. ela não é triangular, não é, doutora? A Exatamente. empresa, não é uma obrigação da empresa, como eu posso dizer, Cuidar assim, disso, fiscalizar isso, né? fiscalizar, exatamente, não é o ônus da empresa. A empresa, ela apenas cumpre um ofício, uma ordem judicial que o alimentante ingressou aí com ação requerendo o direito de pensão alimentícia. Então, a redução ela não é feita de forma automática. Exato. E tem mais uma outra questão, doutor. Não necessariamente a pessoa que tem a redução salarial, ela tem a perda de ganho. Vou dar exemplo. Muitas vezes tem um funcionário que ganha em uma empresa, vou dar um exemplo, salário de 20 mil. Só que, além disso, ele é proprietário de várias outras coisas, ele tem outras fontes, né? Então, o simples fato dele, às vezes, ter uma redução de 70% desse valor, não vai impedir o poder de pagamento dele. Entendeu? Então, para que haja redução, é preciso sim que se busque o judiciário, onde lá vai se avaliar se houve alteração na capacidade de pagamento ou da necessidade da outra parte, né? Então, é possível sim haver um pedido de exoneração ou de redução, desde que comprove de forma cabal que houve
mudança na capacidade de pagamento. Diferente daquele funcionário que ganha, sei lá, uns R$ 2.000 e se vê agora numa situação de 1.200. Aí ele comprova que realmente houve uma diferença, né? Onde ele vai ter que se adequar. E aí sim, o judiciário vai avaliar qual é o melhor valor. E só então mandar para a empresa. No caso, ele entra com uma ação revisional de alimentos, é isso? Exatamente, exatamente. Até porque quando há redução de salário, na verdade, o funcionário, o empregado, ele está respaldado pelo auxílio emergencial, né? Que o próprio governo tem disponibilizado. Então, como funciona? Eles vão analisar o ganho mais o benefício que o empregado vai receber e fazer uma proporcionalidade ali? Mas o auxílio, ele é dado apenas para quem não tem carteira assinada, né? Então, se ele é empregado, ainda que ele tenha o contrato suspenso, ele não vai ter o direito. Né? O auxílio é só para os autônomos, para os MEI, né? Para quem vive de bico. Foi muito bom a doutora ter pontuado, porque, na verdade, a gente tem dois tipos de auxílio, né? O auxílio emergencial, que é aqueles R$ 600 que o governo vai disponibilizar para os autônomos desempregados. E a gente tem um outro tipo de auxílio, que é o BEPER, onde é respaldado para os funcionários que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, e aí fica um outro meio. Então, de qualquer forma, mesmo que o empregado tenha o seu contrato de trabalho suspenso, que aí é um outro ponto que a gente também pode discutir e é extremamente interessante, porque diferente de quando o contrato é reduzido, ele tem ali um valor ainda, mesmo que menor, ele pode contar com aquele valor final do mês. E o contrato de trabalho suspenso. Quando o contrato é suspenso, teoricamente a empresa não tem obrigação nenhuma de arcar com o salário, com os benefícios, com toda aquela despesa que o empregador teria, né? No caso, o funcionário trabalhando normalmente, laborando ali normalmente na sua escala de trabalho. Então, quando o contrato está suspenso, o que na verdade a gente até orienta aqui, eu oriento os meus clientes, né? A empresa precisa inicialmente fazer um comunicado para o funcionário, porque o contrato foi suspenso, mas a responsabilidade dele não foi exaurida, concorda? Exato, exato, exato. Ele deve ainda continuar pagando a pensão alimentícia. Sim. A gente entende que estamos num momento de calamidade e que é até difícil de fazer bico, de arrumar uma segunda jornada, mas ele precisa de alguma forma ali ter que arcar com aquele pagamento, né? Porque a criança não tem culpa disso. Mas, em contrapartida, a empresa, além de fazer esse comunicado para o funcionário, ela precisa comunicar o cartório da vara de família, para que a responsabilidade não caia sobre ela, não é? Isso. Até porque a senhora tocou em um ponto fundamental. A empresa, ela não faz parte desse vínculo. Quando foi solicitado e arbitrado uma pensão, era menor, alimentante e juiz. É ali que isso vai ser resolvido. A empresa é um mero instrumento de pagamento, de viabilização daquele pagamento, né? Então, não cabe a ela tomar essas decisões de forma automática. E nem o funcionário achar que porque aconteceu isso, ele está seguro, tranquilo. Não está. Ele pode muito bem, posteriormente, já com um mês já de atraso ou de pagamento a menor, ver um mandado de prisão. Então, é algo muito sério que ele deve observar e tomar as devidas cautelas. Claro que a empresa vai dar esse suporte que vai caber a ela, mas é mero caráter informativo.
né? A Quem vai ter que responsabilidade. decidir isso é o juiz mediante pedido do servidor. Entendi. E mesmo agora com os fóruns em funcionamento parcial, as, as ações da área de família e sucessão, elas, né, normalmente existe uma tutela de urgência, elas são Sim, tratadas de sim. uma forma diferenciada, não é? Doutora, eu digo que aqui em Mato Grosso eu nunca vi funcionar tão rápido. É mesmo. Como foi excelente essa questão aí, até assim estranho falar, mas a gente teve um número de sentenças e processos com andamento muito mais rápido do que normalmente era. Creio que pelo teletrabalho, as pessoas foram impedidas de ir até o fórum, tudo foi feito né, de forma que digital, mas tudo continua, está normal, salvo aqueles estados que estão com o lockdown. Né? Aí acredito que os prazos ainda estejam suspensos. Mas aqui em Mato Grosso e em outros locais segue normalmente. Então, nesse caso de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, o ideal seria mesmo o empregado procurar um advogado, entrar em contato para que o quanto antes entre com essa ação revisional de alimentos. Cortou? Claro, claro. Não, eu estava dizendo, né, que nesse caso, então, a melhor alternativa é que para o empregado que tem o seu contrato de trabalho reduzido ou suspenso, a melhor alternativa é que ele procure um advogado de confiança para que entre com uma ação revisional de alimentos, para que, né, Uhum, ele consiga arcar ali com a sua responsabilidade final do mês, né? isso. Mas existe uma outra possibilidade também, doutora, que é até a mais barata, vamos assim dizer, a mais rápida, que é o acordo entre as partes, né? Ah, Tanto alimentante como alimentado sabem de toda a situação, nada impede que eles sentem, conversem, né? Estabeleçam uma redução proporcional àquele período, né? Desde que isso, claro, seja homologado, porque essa conversa eu falei, ele falou, isso aí não tem nenhuma validade, né? Então é importante que se esse acordo exista e é muito bom, que fica tranquilo para todo mundo, mas que seja feito de uma forma expressa, né? Essa é uma outra possibilidade para que ninguém tenha que ir até o judiciário para isso. mas nesse momento de pandemia, como as partes fariam esse contrato extrajudicial? Advogados, Ah, advogados então sim, podem por advogado. podem fazer esse meio de campo, vamos assim dizer, né? E estabelecer ali, às vezes até por um tempo. A gente compromete a reduzir a pensão por 6 meses, ou tanto faz, mas que isso esteja de forma expressa. E isso seria uma outra alternativa, que seria, eu acho, muito mais rápido. Sim, porque, na verdade, a gente ainda tem a esperança de que essa pandemia acabe o quanto antes e a gente está falando de um momento temporário, né? Não vai ser Exatamente. definitivo, Uhum. né? Então, o que ocorre? Vai ser 2 vezes, né? Ele vai lá para pedir para reduzir, aí depois o alimentante vai lá e pedir, olha, mudou tudo, eu quero de volta. Então, vai ser duas coisas ao mesmo tempo, aliás, e esperamos que por um curto período, né? Então, muito mais tranquilo que as partes sentem e de forma expressa, novamente, sem nenhum contrato tácito, que isso não tem nenhuma validade, que se estabeleça. É o bom senso, não é, doutora? Sim, sempre, né? Eu acho que antes de entrar com uma ação
judicial, a gente sempre tem que tentar uma forma amigável para resolver da melhor forma possível, até porque a gente vem enfrentando essa pandemia, não tá fácil para ninguém. Então, se a gente puder resolver e teoricamente movimentar o menos possível o judiciário, porque a demanda deles já tá fora do normal, né? Sim, Quantidade de sim. ações que tem entrado, pelo menos aqui em Paulínia, no interior de São Paulo, a área civil são duas varas aqui. Uhum, Nós temos duas varas. Então, assim, pela quantidade de processos, é difícil dar conta de tudo. uhum, Então, uhum, quando a gente conseguir suprir essa necessidade, fica melhor para todo mundo, digamos assim, né? uhum, E outra dúvida também recorrente de alguns clientes quem depende do auxílio emergencial, esse de R$ 600 do governo, que não consegue nem manter ali suas necessidades básicas, né? Como uhum. faz para repassar isso para o alimentante? Como arcar com essas despesas do filho? Porque agora, ainda em casa, outro dia eu até ouvi falar de uma cliente minha, assim, agora a criança está em casa. Antes, para quem realmente está em situação precária, né? Antes a criança almoçava na escola, ficava na Uhum, escola, agora está em casa, tem almoçar uhum, em casa, tem lanche. É uma despesa maior para quem uhum, depende da uhum. escola para esse tipo de refeição. Como faz com esse auxílio emergencial de R$ 600 que de repente o pai, normalmente, a gente fala do pai porque na maioria dos É casos geralmente quem paga a pensão. sempre com Uhum. a mãe, exatamente. Mas o pai que está recebendo R$ 600, como repassar isso para o responsável ali do que ficou com o menor? Ele pode fazer isso de boa vontade, né? Dependendo dele ver a situação, mas se foi pleiteado judicialmente, poderá ser penhorado sim. Inclusive, quanto a isso, tem uma celeuma considerável, não é uma questão tão pacífica assim, né? Porque o CNJ publicou, deixa eu dar o número aqui, Resolução 318. E no artigo 5º, só me dá licença para eu ler, ele diz o Claro. seguinte: recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei 13.982 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo Bacen-Jude. Mas qual é o objetivo do legislador? É que aquela pessoa que tem a dívida no banco, quando chegasse o auxílio, ele já não fosse retirado. A finalidade foi essa. Por quê? Porque é um valor que é de caráter alimentar, sobrevivência, né? E mais, aqui o CNJ, ele colocou, recomenda-se, mas com esse objetivo, nada existe quanto a verbas alimentares. Até porque alimentos por alimentos, os dois do alimentante. Então, já teve casos, tivemos precedentes em que foi penhorado 40%, mas é possível que se penhore até 50%. Ou seja, R$ 300 no caso, né, iria para o Uhum. pagamento lá do menor, né, a fim de minimizar todos esses danos. Veja bem, doutora, estamos todos em uma situação extraordinária, grave, né, em que todos perdemos e que as instituições estão analisando a melhor forma de que os danos sejam menores. Então, quando o CNJ, isso é uma leitura que eu faço, coloca essa recomendação, é para impedir que essas dívidas bancárias sejam pagas com um valor que era para comprar alimento, né? Nada obsta, não há nenhum impedimento que isso seja feito para pagamento de pensão alimentícia. É complicado porque eu até acho que esses pagamentos deveriam vir de forma espontânea, né? Porque não deveria haver esse tipo de cobrança. São Sim, filhos, sim, as crianças, sim. né? Não Uhum, têm culpa de tudo isso que uhum, está acontecendo. E sim, uhum, querendo ou não, a criança acaba
sendo impactada diretamente com toda essa pandemia e ainda com as despesas, de repente, que o pai não consegue arcar, a mãe muito menos. Então, é uma situação muito complicada. Olha só, recebemos aqui uma mensagem de uma cliente amiga minha aqui, da Opa! Tati. E ela fala assim, ó, só desse aqui. Em tempos de pandemia, como fica a situação de pais que não pagam pensão e os filhos não pagam pensão e os filhos para receberem seu direito? Acho que ela quer dizer assim, os pais não estão, o pai, no caso, não paga a pensão e como a criança pode exigir esse direito que é um direito adquirido, né? Não tem como discutir isso de forma em fase de processo de conhecimento, porque a partir do momento que você apresenta nos autos a certidão de nascimento, tá mais que provado que aquela criança é seu filho, né? Como que funciona nessa... Só uma dúvida, essa criança, essa pensão já foi estabelecida judicialmente? Essa é uma questão. Se foi, com um mês de atraso, é possível pedir execução. Um mês. Antigamente, vamos esperar 2 meses, 3 meses. Não, um mês. O cidadão, ele é intimado para comprovar a impossibilidade de pagar em 3 dias sob pena de prisão. Se em 3 dias ele não diz o porquê, o que foi que houve, prisão. Eu brinco, a única coisa que eu tenho certeza que leva o brasileiro preso é o não pagamento de pensão. De tão sério que isso é. Exatamente. Olá, Tati, fica a dica aí da doutora Flávia. E mesmo, doutora, você acha que mesmo nesse momento de pandemia, que eu até acho que para algumas ações eu tenho tido até um resultado melhor do que se a gente estivesse em tempos normais, você acha que isso pode causar algum prejuízo? Como assim, prejuízo? De tentar ir atrás da pessoa, do pai, da criança, hoje ter uma demora Dele no sumir? processo. Exato. Dele sumir, você fala? Bom, isso aí a gente sempre corre risco, né? Esses riscos a gente sempre corre, mas felizmente tem as redes sociais que nos auxiliam muito, até para ver a capacidade de pagamento desses que se dizem tão vulneráveis, tão necessitados, né? E aí postam coisas e mais coisas por aí. Exatamente. E até, Tati, no começo da live, acho que você não estava aqui ainda, mas a gente estava falando justamente da celeridade processual, que o direito de família tem como nenhuma outra área. Sim, Então, sim, sim. até nesse momento de pandemia, que eu acho que é até um momento mais crítico, não sei se a doutora compartilha da mesma opinião, mas assim, por ainda ser um momento crítico, é agora que realmente o judiciário tem que fazer valer a pena ali o direito da criança, porque tá todo mundo necessitado. Todo mundo precisando de alguma renda para poder sobreviver. E, doutora, uma coisa assim que eu falei e eu quero frisar. A questão para redução de pensão é capacidade de pagamento. Tá? Então, não é porque a pessoa teve uma redução salarial que pode necessariamente haver uma redução de capacidade de pagamento. Isso é questão de prova, claro. O responsável pelo menor, ele tem que estar muito atento para saber se realmente existiu essa diminuição. Porque existe muita gente utilizando, estamos em pandemia, a situação é grave, mas de forma prática, nada mudou. Então, a capacidade de pagamento, não houve alteração. Ou porque a pessoa tem uma poupança, ou porque a pessoa tem imóveis, ou tem outros negócios, sabe? Mas não deve se vincular a redução salarial pela pandemia, pela MP 936, com a redução de pensão. Até porque, como a doutora disse, às vezes, mesmo o empregado, ele pode ter outras rendas, outras fontes de renda, aquela não é a única. Isso mesmo.
E Isso mesmo. mesmo que ele entre com uma ação revisional de alimentos, ele precisa provar, não é tão simples assim. Ele colocou, ele peticiona, o advogado peticionar e juntar nos autos o Olerite que ele teve redução de salário, Isso, que tá tudo certo e o juiz vai deferir aquele pedido por livre e exatamente. espontânea, não é assim. Ele vai se basear Exatamente. em provas, exatamente. E cabe o advogado também do alimentante provar de que realmente ele tem outras fontes, de que ele tem outras empresas, ele tem casas alugadas, ele tem investimentos, né? E Uhum. deixar muito bem claro, porque de fato muitas pessoas, eu tenho visto assim, ó, que nesse momento de pandemia, os oportunistas têm se aproveitado muito dessa situação. Há Uhum. muito oportunista nesse momento que realmente quer se beneficiar por algo proposto até pelo governo, até os R$ 600 que eu vou dizer que tem gente tentando pleitear esse dinheiro e de que de E fato que não assim tem direito, não, né? não tem necessidade, não precisa, tá tirando Uhum. o direito de uma Uhum. outra pessoa que Uhum. realmente vai fazer a diferença ali no final do mês, né? Uhum. E, bom, pessoal, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao pagamento de pensão alimentícia, de redução do labor, de salário, suspensão do contrato de trabalho. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente. Porque agora, doutora, sabe, eu queria adentrar com a senhora num assunto de visitação. Como ficaria nesse momento de isolamento social a visita dos filhos? Porque uma vez Uhum. né, que cada um tem que ficar quietinho na sua casa, só o ir e vir, de repente, o pai ou a mãe que vai fazer a visitação necessita de um transporte público, precisa se locomover, vai ter contato com algumas pessoas. Como fica? Isso é um risco para a criança? Sim, doutora, isso foi o que mais a gente viu de demanda quando começou toda essa questão, né? Mas antes de tratar disso, eu queria deixar claro uma coisa. Não é porque o pai não cumpre o seu direito de alimentos, que ele não pode exercer o direito de visita. Até porque eu acho muito errado esse termo de visita. Pai não era para ser visita, né? É, É o dia a e dia, observado. né? Então, não é o fato dele não pagar que ele não pode ver. Existem, infelizmente, muitas mães que utilizam desse expediente. Por quê? O direito de visita não é só do pai, é do filho. Então, ela está punindo aquele filho duas vezes. Primeiro, pela ausência desse vínculo com a figura paterna, que é importante, né? E com o não pagamento. Então, não existe uma vinculação. Então, quem faz isso sofre a penalidade de ser acusada de alienação parental e, dependendo da gravidade que tudo tome, pode até perder a guarda daquela criança. Então, observar isso muito bem. Direito de visita é uma coisa, direito de pensão, outra coisa. Tá? Então, não se vincula. Agora, a questão da pandemia tornou a situação diferente, porque existem estados e estados. Existem locais onde a situação está muito grave, né? Então, tudo tem que ser analisado. Existe local, como a senhora bem falou, pais que precisam usar o transporte público, ou seja, vai expor a criança. Ah, bom, mas a criança ela não tem risco, mas ela é um vetor, né? Ela é um vetor que pode transmitir, às vezes mora com avós, reside com tios, né? Então, esse ir e vir pode não ser saudável, mas depende da situação. De repente, são pais que moram em locais muito perto, cada um mora sozinho, não vai ter problema nenhum. Outros, já vi casos, situações de sentenças muito bem feitas, obrigando a mãe, a criança tinha 2 ou 3 anos, a conseguir falar com o pai
pelo WhatsApp, pelas redes sociais, até que a situação se acalmasse, né? Mas o simples fato de ter a pandemia não impede essa visitação. Tudo vai depender da onde está, se existe risco para a criança. Ah, bom, o meu filho é asmático. Eu vou expô-lo numa situação dessa? Nenhum juiz de bom senso vai permitir, né? E o pai também, se tiver o bom senso, vai falar, filhinho, liga aí o Skype que a gente conversa. Já já isso passa e a gente pode estar junto novamente. Então, a senhora entende quando eu digo assim, que o direito de família, ele vai muito além da técnica. É uma questão de muito bom senso, de muito boa vontade, para que as pessoas queiram resolver da melhor forma, sem ranços, sabe? Porque aí o que mais importa é o bem-estar, principalmente do menor. É verdade. Para você ver que cada caso é um caso, não dá para Cada caso é um generalizar. caso. Tem como expor aqui de uma forma genérica, porque tudo precisa ser analisado, né? Todos os pontos, os viés, e realmente entender o que é o melhor para o menor. Mas existe sim a possibilidade deles se afastarem, se a situação fática demonstrar que é o mais seguro para todos, no caso, porque às vezes o pai, já vi casos, pai que moram com idosos, né? Então, as crianças poderiam ser vetores para os avós. Então, foi uma proteção mais dos avós do que da própria criança, né? E o juiz permitiu que ficasse por uma determinada semana com a mãe, até que tudo se organizasse ou ele colocasse os pais em uma outra casa de uma forma isolada, né? E o mais interessante, todas as questões envolvendo o direito de família, elas são temporárias, porque as situações mudam. E tudo pode ser revertido. Exatamente. Legal. Ó, a gente tinha uma outra pergunta que passou aqui, da Anne. Ela coloca assim, ó. Doutora Flávia, uma dúvida. O que fazer quando o pai deixa sequelas neurológicas no filho por agressão domiciliar? Há algo que se pode fazer? Isso é muito grave, muito grave. Isso aí envolve questões de alienação, né, de agressão, onde você vai ter que pedir um auxílio do conselho tutelar, porque essa criança vai ter que passar por uma assistente social, por psicólogos, onde eles têm todo um cuidado para saber o que houve, o que aconteceu, né, para avaliar. Porque existe também, doutora, a gente tem que ter muito cuidado de falsas alegações de alienação parental, né? Então, assim, meu filho sofreu, mas não foi bem assim. Então, é uma questão complexa demais, que envolve toda uma equipe interdisciplinar. Se essa pessoa, eu não estou vendo o nome dela. É a Anne. Anne. Se a Anne está vivenciando algo assim, primeira coisa, comunique ao conselho tutelar para que comece a acompanhar esse caso. Procure um advogado para que, se for o caso, haja mudança de visita, de guarda e tudo mais, para que essa criança tenha acompanhamento psicológico, né? E para saber o que de fato está acontecendo, para que talvez esse pai possa até perder a guarda. Caramba, é bem profundo mesmo, né? É muito sério. É muito sério. E aí ela até complementa assim, ó, meu atual companheiro pode registrar uma vez que o pai não quer assumir essa responsabilidade? Registrar como filho? Registrar a criança como se fosse filho dele. Assim, existe algo muito, muito legal que eu acho ultimamente, chamado multiparentalidade, né? Então, existe, no caso, aquele pai que por alguma razão sumiu e aquela criança foi criada pelo tio
ou pelo irmão mais velho, alguém ali próximo, né? Mas que sem ter que tirar o nome do pai, né? O nome do pai, como é que fala? Biológico. Pai, isso, sem ter que tirar, pode acrescentar esse outro nome, no caso dela está falando aí do marido, né? Como pai sócio-afetivo. Plenamente possível. Olha que legal, né? Como, assim, o Uhum, direito ele vai se reinventando. Tem muita coisa que a gente precisa mudar, muita coisa precisa melhorar. uhum, Mesmo na esfera trabalhista, com a nova reforma, a reforma não foi 100%, eu acho, benéfica para empregado e empregador. Acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Mas, por um outro lado, assim, muitas outras áreas vêm acompanhando e desenvolvendo essa evolução tecnológica e acompanhando a uhum, sociedade como um todo, né? Tem até a questão do uhum, homoafetivo, enfim, de uhum, nome, de você usar um nome fictício. Isso é muito legal, isso que você comentou, doutora. É muito uhum. interessante, porque não precisa mexer no registro natural da criança, né? Isso, não precisa. Você apenas acrescenta, né? Exatamente. Eu brinco, eu sou da época do Código de 16, né? Eu formei em 2002. Então, o nome era Direito de Família. Hoje, a gente já tem um novo nome, Direito das Famílias, porque são N maneiras de se ver uma família muito mais ligada à questão afetiva do que a sanguínea. Então, isso aí é uma coisa que eu acho fantástica. É, é verdade. E eles dão muito valor para isso, né? Porque, na verdade, como diz o ditado, né? Pai mesmo é aquele que cria, não é aquele Uhum, uhum. que faz o filho, né? Pai é Sim, que cria, sim. não tem jeito. Sim, Ó, sim. temos um outro comentário aqui da Tati, que ela fala Uhum. assim, ó, o que poderá acontecer com o pai que deixou de visitar os filhos há mais de 5 anos, desapareceu e nunca mais os visitou? Sendo que ele havia antes entrado com ação de regulamentação de visitas e depois sumiu. O que a lei prevê nesse caso? Abandono afetivo. É possível. Um pedido de danos morais de abandono afetivo. Ou seja, ele brigou, eu quero estar presente, eu quero estar com você. Criou uma expectativa de que vamos nos dar bem, O vai ser tudo desgaste. certo, e de repente sumiu, né? Danos morais, abandono afetivo. Tem várias já decisões nessa área. Olha que legal aí, Tati, Uhum. jurisprudência já consolidada. Uhum. Depois a gente Consolidada, pode, sim. Uhum. depois a gente pode conversar a respeito, E né, se for o doutora caso, Flávia? pode até pedir pensão, não só o dano moral, porque o dano moral é uma questão, a pensão é outra. Uhum, exatamente. Bom, legal. Doutora, você vê como, ó, passa rápido. A gente tem 15 minutos só de live. Só? Ó, Ah, passa muito rápido. A gente começa a conversar e, assim, eu falo que eu sou uma apaixonada pelo direito. Então, eu adoro até me aventurar em outras áreas, porque que tudo, no bom. final das contas, tá tudo interligado, né? O direito em si, ele, uma coisa remete à outra. Mas eu até Uhum, gostaria de ouvir de você uhum. uma visão geral desse cenário todo que a gente vem enfrentando, uma dica de ouro que você orienta e recomenda para as pessoas que estão passando por essa situação, tanto para ambas as partes, tanto para o alimentante quanto para o alimentado. Como a gente pode resolver isso da melhor forma possível? Uma dica de ouro para a gente encerrar a live aqui. Sentar e conversar, sem ranços, levando em conta que o principal objetivo quando se trata de uma família constituída é o bem-estar do menor. Doutora Érica, os pais, às vezes, eles não têm noção dos danos que qualquer olhar ou frase mal posta possa causar naquela criança. Quanto aquela palavra, às vezes, dita com raiva,
pode surtir efeitos para o resto da vida. Né? Então, evitar demandas desnecessárias em um momento como a gente está falando, que é transitório, né? É muito melhor quando se pode sentar pai e mãe e conversar. Pai e mãe, excluindo a criança disso. A criança é a que menos tem que participar de toda essa situação prática, né? Porque ela está ali para vivenciar o afeto de um e outro. Não é preciso que seja um e outro juntos, mas um e outro como pai e mãe delas. Os pais, eles podem separar, mas os filhos não, de forma nenhuma. E infelizmente a gente vê isso muito acontecendo. O pai, ele se desvencilha da casa e automaticamente, aos poucos, ele se desvencilha dos filhos. Isso é um dano que vai causar para ele lá no futuro, mas para a criança causa agora, causa já, né? Então, o que eu oriento, imediato, o que eu oriento é, retire a criança dessa discussão, procurem sentar para um momento transitório e estabelecer de forma expressa, tá? Não dá para confiar em palavra de ninguém quando o assunto é prestação alimentícia. Tá? Não tem prestação alimentícia de boca, não. É escrito, assinado, regulamentado e homologado pelo juiz. Tá? Porque com um mês de atraso, repito, dá prisão, se não for justificado, com pandemia ou sem pandemia. Então, é uma coisa séria. O que eu digo é prudência, bom senso, colocando o interesse dos filhos em primeiro ponto, isso tanto para as mulheres como para os homens, e saber que isso aí vai passar. E com certeza tudo vai ficar muito bem. E se for feito de uma forma madura, vai ser bom para todo mundo. É verdade. Foi muito bem colocado, viu, doutora? Porque, infelizmente, ainda tem muitos pais que ainda utilizam os filhos, né, para tentar atingir um ou outro e acabam responsabilizando, jogando todo esse ônus para a criança, que não tem nada a ver com pais e mães, infelizmente. Exato. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Parece que tinha mais uma pergunta da Anne. A Anne ainda coloca assim, ó, doutora, ainda posso recorrer à Lei Maria da Penha? Uma vez que sofri agressões há muitos anos? Difícil por conta da perícia. É por conta da perícia. O problema é a perícia, a demonstração da lesão. Porque o que acontece, Anne, nesses casos? O ônus de provar é quem alega. Isso. Então, cabe você provar que você sofreu a agressão. E aí, sem uma perícia médica, fica muito subjetivo você apenas verbalmente expressar que você sofreu algum dano, né? Bom, é isso. A gente já está encerrando a live. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço demais, doutora Érica. Obrigada mesmo. Foi uma satisfação estar aqui. Uma oportunidade de falar sobre um direito que para mim é tão bonito, né? E me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer hora. Ah, legal. Ele já colocou assim, me ajudou muito. Isso é muito recompensador para mim, acredito que para você também, né, doutora? Sim. Ajudar o próximo. Eu acho que isso é um gesto muito gratificante para a gente, de poder compartilhar um pouquinho com todo mundo, ainda mais nesse momento pandêmico que a gente tem vivenciado, muita coisa ruim acontecendo. Eu acho que a gente tem que transmitir coisa boa, paz, amor, para a gente tentar sair dessa juntos. E, doutora, o principal, tem muita gente que tem o direito e não sabe que tem. Então, esse bate-papo é muito útil para alertar. Falar, poxa, eu posso fazer isso, eu tenho como fazer isso, né? Se eu não posso contratar advogado, tem a defensoria, tem um outro caminho, mas eu posso ir lá. E, principalmente, o direito é do filho, né? Não é da mãe.
Então, é uma coisa que não pode passar batido. Exatamente, eu tava conversando ontem ainda, até trocando algumas mensagens aqui com a Tati sobre esse assunto. Assim, às vezes ela até comentou, né? Eu até abriria a mão desse direito, ou por algum motivo, mas o direito do filho, né? Uhum, uhum, uhum. Você vai deixar de recorrer à justiça por um direito que é do próximo, que é do outro, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Bom, é isso, doutora. Agradeço imensamente a sua participação. Agregou muito, até para mim, que sou da área Ah, do trabalho. É sempre olha, muito bom agradeço mesmo. com colegas parceiros. Você está sempre me ajudando. Já me ajudou em um outro processo que eu estava tocando. Então, eu sou imensamente grata. Um ótimo final de semana. Precisando também de alguma coisa, eu estou à disposição. Ah, Grande sim, beijo. obrigada, doutor. E também, da mesma forma, qualquer coisa, é só ligar, tá Isso aí, bom? pessoal. Um beijo, bom final de semana. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.